Boa tarde, colegas vereadores, colegas vereadoras, ao público que nos assiste de forma virtual e presencial aqui na Câmara de Vereadores. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Provérbios, capítulo 16, versículo 34. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Vereadores, a sessão será suspensa por até 5 minutos para que possamos tratar de assuntos de interesse desta casa. Reabertos os trabalhos, seguimos com o grande expediente. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 91/2025 e PL 92/2025, de autoria do vereador Obadias Benoni. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo, PE/69/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 93/2025, de autoria da vereadora Gorete Boroli. Projeto de emenda à Lei Orgânica de Iniciativa do Poder Legislativo, PLG 2/2025, de autoria de diversos vereadores. Veto parcial 1/2025 ao projeto de lei complementar PLC EXZ 8/2025. Veto parcial de número 2/2025 ao projeto de lei complementar PLC EXZ/08/2025. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, número PL 94/2025, de autoria do vereador Obadias Benoni. Projeto de Resolução PR/9/2025, de autoria da Mesa Diretora. Projeto de Resolução PR/10/2025, de autoria da Mesa Diretora. Indicação de número 423, autor Obadias Benoni. Indicação de número 424, indicação Daniel Formentim Bonifácio. Indicação de número 425 a 428, autor Marcos Soares Machado. Indicação de número 429 a 431, autor Ademir José Honorato. Indicação de número 432, indicação Luiz Carlos Custódio Fontana. Indicação de número 433 a 434, autor Neri Xavier dos Santos. Requerimento de número 580, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 581, autor Marcos Soares Machado. Requerimento de número 582 a 583, autor Obadias Benoni da Silva. Requerimento de número 584, autor Juarez de Jesus. Requerimento de número 585, autor Daniel Formentim Bonifácio. Requerimento de 586, autor Juarez de Jesus. Requerimento de número 587 a 588, autor Marcos Soares Machado. Requerimento de número 589, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 590, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 591/2025 a 592, autora Gorete Correia Boroli. Justificativa de ausência. Justifico a ausência da vereadora Giovana Vitor Mondardo do dia 25 de agosto de 2025, conforme o artigo 99 da linha C das sessões. Reunião da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, reunião ordinária da Comissão de Educação, Esporte, Turismo e Cultura e a sessão ordinária do dia 22 de agosto. Justificativa de ausência. Justifico a ausência do vereador Obadias Benoni das sessões ordinárias do dia 25/8, na sessão ordinária itinerante do dia 26/8, conforme artigo 99 da linha C. Justificativa de ausência do vereador Valdeci Bittencourt, conforme artigo 99 da linha C da sessão ordinária do dia 25/8 de 2025. Justificativa de ausência do vereador Odinei Potlec nas sessões plenárias do dia 25 e 26 de agosto, bem como nas reuniões das comissões permanentes correspondentes em razão de viagem oficial a Brasília,
acompanhando o prefeito municipal em audiência junto ao Ministério do Planejamento e Orçamento e visita a gabinetes parlamentares para tratar de assuntos de interesse do município de Criciúma. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Fará uso desse espaço por solicitação do vereador Juarez de Jesus, Tatiana Fernandes D'Agostinho, Felizbino e Pedro Carlos Mendes. Presidente e vice-presidente do Estable Núcleo de Apoio ao Parksianos. Ceder o seu tempo, além do vereador proponente, este vereador presidente e os vereadores Daniel Cipriano, Gorete Boaroli e Neri Xavier, totalizando 17 minutos e meio. Desta forma, convido que para adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Acompanha Paula Duarte Felipe também, voluntária. Convido ao vereador proponente, vereador Juarez de Jesus, que dê boas-vindas aos nossos convidados. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora, os nossos colegas vereadores, o público que nos assiste de forma presencial, e, em especial, os nossos convidados que vêm falar nessa noite sobre Run for Parkinson, um evento de corrida que será promovido pela Estable. Então, fiquem à vontade para discorrer sobre o assunto. Boa tarde, boa noite. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui nessa Câmara, nessa sessão. Obrigado, presidente. E é um prazer. Em nome da Estable, viemos aqui realmente trazer uma novidade para Criciúma, né? A Run for Parkinson Brasil. É uma corrida mundial em conscientização da doença de Parkinson. E ela veio para o Brasil em 2012, tá? Teve etapas, em 2011 ela aconteceu na Europa, etapas em Portugal, Itália e Espanha. No Brasil ela veio em 2012 através de uma associação de Minas Gerais. E chegou até Santa Catarina a nós aqui através da associação que a gente tem parceria, em Joinville, Blumenau e Balneário Camboriú. Então, aconteceu a primeira etapa em Balneário, em Joinville, no dia 27 de abril. A segunda aconteceu em Blumenau, no dia 22 de junho, onde a gente pôde participar, né, São Pedro? E, gente, é um evento assim, grandioso e realmente a gente conseguiu trazer para cá. Então, dia 19 de outubro estará acontecendo aqui em Criciúma a Run for Parkinson Brasil. Né? Essa corrida é voltada para quê? Para realmente a gente chamar a atenção da população sobre a doença de Parkinson. Não é uma corrida com fins lucrativos, né? Porque realmente é sem fins lucrativos. Então, é uma corrida realmente para proporcionar a divulgação e informação sobre a doença de Parkinson aqui na nossa cidade, a região toda de Criciúma e a região da ANREC. E nós trazemos como missão a conscientização sobre a doença de Parkinson, gerando inclusão, acolhimento e visibilidade, além de estimular hábitos saudáveis através da atividade física e do movimento comunitário. Temos também a visão de ser reconhecido como o maior evento de conscientização sobre Parkinson em Criciúma e região, ampliando o impacto social, promovendo saúde, informação e integração da comunidade por essa causa. Nosso propósito é realmente levar a informação e combater o preconceito sobre a doença, proporcionar um momento de integração, saúde e solidariedade. Fortalecer, sim, a rede de apoio, né? Que nós realmente nascemos a Estable para ser o núcleo de apoio ao parkinsoniano. Então, estamos abertos, como vocês já conhecem a Estable, né? Estamos juntos vai fazer 2 anos agora, dia 5 de setembro, onde já estamos trabalhando aqui na cidade. E nesses 2 anos, nessa Pedro, que a gente está atingindo, muitas coisas a gente já conseguiu fazer, né? E uma delas agora é realmente trazendo essa corrida que tem uma divulgação bem bacana, assim, que é mundial, na realidade, né, Pedro? Boa tarde, boa noite a todos. Boa tarde, noite. Conforme a Tatiana já falou, a Run for Parkinson, essa corrida é uma corrida a nível mundial, né? Nós iremos divulgar ela estamos divulgando já nacionalmente. Nós hoje fazemos parte das associações de Parkinson de todo o Brasil e nós vamos ter, com certeza, no dia 19 de outubro, aqui na nossa cidade, portadores de Parkinson, seguramente de toda a região sul, de Porto Alegre
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Essa corrida, além de ser uma corrida a nível nacional e mundial, nós, no dia 18 de outubro, faremos um pré-evento aqui no Parque das Nações, no bairro Próspera. Esse pré-evento participará vários convidados nossos que certamente estarão abrilhantando esse evento, especialistas do Rio, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, que virão aqui participar, esses especialistas, trazendo as novidades relativas à doença de Parkinson. Então, esse evento, no dia 18 de outubro, estarão presentes ali os nossos convidados e também esses especialistas. É isso aí. Então, é um evento voltado para as pessoas que têm diagnóstico de Parkinson, para os familiares e para os convidados da área da saúde, né, dos neurologistas. Em especial, realmente, a gente quer que essa divulgação chegue realmente às pessoas que têm diagnóstico de Parkinson nas suas famílias, porém não têm o conhecimento da Stable nem do núcleo ainda, né? Então, na região de Criciúma, presidente, a gente tem uma noção, mais ou menos 800 pessoas com diagnóstico de Parkinson na cidade de Criciúma e toda a região da REC. Então, conosco hoje tem na faixa de 120 pessoas cadastradas conosco. Então, olha a quantidade de pessoas que a gente tem que atingir, né? Então, realmente, essa corrida veio para a gente mostrar sobre a Stable, sobre o núcleo de apoio que já existe aqui em Criciúma, para realmente tirar essas pessoas do anonimato. Porque tem muitas vezes as pessoas se escondem atrás da doença, sabe? Questão de vergonha, de preconceito, né? E às vezes até mesmo por não entender muito a realidade sobre a doença. Porque a gente sabe que a gente tem as nossas limitações, né? Como eu, portadora de Parkinson, o seu Pedro também. Mas mesmo assim a gente não pode desistir. A gente tem que realmente levantar a cara e dizer, não, eu consigo, e se desafiar. Porque cada dia é um desafio. Principalmente na parte da atividade física, né? Que eu tiro por mim. Me desafiei agora no mês de junho, em Blumenau, a realmente fazer 5 quilômetros. Para quem estava parado praticamente um ano sem fazer exercício, em prol da cirurgia que eu estava esperando, né? Então, eu me desafiei e realmente eu até consegui chegar nos 5. Mas foi 54 minutos. Mas a minha meta eu atingi, né? Então, é importante essa divulgação para realmente chegar até essas 800 pessoas que se saberem que realmente tem um núcleo de apoio. Queremos quebrar, então, esse paradigma, né, esse estigma aí, porque nós temos aí, nós sabemos que desse número que a Tatiana falou, nós temos em torno de 850 portadores de Parkinson na região da REC, sendo que somente em Criciúma, em 2023, passaram pela rede pública 496 portadores que já tinham o diagnóstico confirmado. Nós sabemos, nós temos conhecimento que aqui na nossa região, nós temos aí bancários, empresários, portadores da classe social mais elevada, que têm esse estigma aí de ficarem no anonimato, né? São portadores que hoje estão depressivos, reclusos, e que têm vergonha de estar aí se mostrando, né? E também utilizando os meios possíveis de ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, nós queremos divulgar o máximo, por isso nós estamos trazendo a Run for Parkinson com o objetivo de divulgar e conscientizar essas pessoas que Parkinson não é o fim, que isso é o começo, é um novo começo da vida de cada um. E nós temos consciência e estamos trabalhando isso para mostrar que todos podemos ter uma qualidade de vida um pouco melhor. É isso aí. Lembrando que em Joinville tivemos 1.200 participantes na corrida Run for Parkinson, em Blumenau também 1.200 pessoas. Então, nossa meta aqui em Criciúma é trazer o número de 1.000 pessoas, no mínimo, né? Então, quer dizer que a gente pode atingir muito mais, se vocês estiverem nos ajudando a estar divulgando também. Boa tarde ao presidente, à mesa, aos demais presentes. É um prazer estar aqui, fazer parte desse movimento. O Run for Parkinson ele é mais que uma corrida, ele é um movimento de conscientização. E integrar essa corrida mundial à nossa cidade é realmente muito especial, graças a esses dois aqui, que mesmo com a doença de Parkinson são um exemplo de movimento, né? E que eles sirvam de inspiração para nós, porque a doença de Parkinson ela não é uma doença que atinge, né, como às vezes nós imaginamos, as pessoas que já estão numa idade mais avançada. A Tati é um exemplo. Foi com qual idade, Tati?
com 37 anos. E hoje eles estão à frente do núcleo que eu conheci esse ano, me envolvi de forma voluntária e estamos aí à frente de uma organização, de um evento que é gigantesco, que exige muita estrutura, muito apoio, a ajuda da sociedade, não só participando, correndo, pode ser caminhando também, para quem for dar desculpa aí que não está em forma aí para correr, pode caminhar também, tem modalidade de corrida, além da modalidade de corrida, caminhada, perdão, tem modalidade kids, porque o movimento, ele não é, isso é bem importante deixar claro, ele não é só para as pessoas que estão com a doença de Parkinson. Ele é um movimento de conscientização, ele é um movimento de amor, de solidariedade, é um movimento que vem para realmente colocar a sociedade em movimento, trazer uma pauta tão importante para a nossa sociedade. A gente sabe que é um número que pode ser pouco expressivo, mas ele é um número que tende a crescer. E aí, se a gente olha para toda essa questão da saúde, dos hábitos saudáveis, como bem a Tati colocou, a gente tem aí uma crescente para um sedentarismo, para uma vida que está levando para doenças como a de Parkinson. Então, aqui é um convite para que realmente todos possamos, como sociedade, integrar a esse movimento, participar da corrida, ajudar na divulgação, toda ajuda ela é bem-vinda, mas também de trazer essa reflexão. Se vocês têm alguém em casa que vocês amam, Paula, mas eu não conheço, eu não tenho ninguém que tenha doença de Parkinson na minha família, acho que não faz nem sentido eu participar. Mas se você tem alguém que você ama, já faz sentido. Se você se ama, já faz sentido. O simples fato de entender essa doença, entender os sintomas, entender como que você pode prevenir a doença, tão importante quanto diagnosticar a doença. Como prevenir, presidente? Então, essa é uma pauta que realmente eu espero que ela entre na nossa sociedade, não só agora nesse movimento que a corrida está acontecendo, que vai ser dia 19 de outubro, mas que ela continue sendo falada. Existem muitas pessoas que ainda estão no anonimato por vergonha, por não ter acesso à informação, e cabe a nós, como sociedade, realmente, independente de nossos cargos, fazer esse movimento crescer cada vez mais. Então, o Run for Parkinson ele é mais que uma corrida, ele é um movimento, essa é a mensagem. Ele é um movimento que precisa realmente de muitos braços e pernas para acontecer, e quero aqui deixar um especial ao núcleo da Stable, que há 2 anos, agora dia 5, comemora 2 anos, à frente de 2 pessoas que são exemplos da nossa sociedade, que começaram esse movimento sem recursos, colocando recurso próprio para fazer acontecer. Então, e essa corrida é um ato realmente de muita coragem desses 2. Eu entrei como mentora estratégica para ajudar eles organizando, o que era para ser só uma conversa com a Tati, acabou virando um trabalho mais ativo para ajudá-los, porque a gente percebe que é um movimento gigantesco e a gente vê o quanto pessoas como eles, anônimos na nossa sociedade, e que eu espero que não fiquem, estão aí à frente de um movimento que merece a nossa atenção, que merece pauta, que merece palco. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade, o espaço de estar aqui na Câmara dos Vereadores para falar desse importante evento, presidente e os demais, e peço que todos participem, seja correndo, caminhando, seja falando, levando essa pauta mais longe, e, com certeza, isso já coloca vocês junto a esse movimento da Stable. Pessoal, lembrando que para realizar essa corrida é um investimento alto e nós, como a Paula mesmo comentou, não temos recursos próprios ainda, né? Então a gente realmente precisa de apoio de empresas, de pessoas que abracem conosco essa causa, essa corrida, para realmente a gente realizar ela. Então eu trouxe aqui as cotas de patrocínio que a gente tem. De repente vocês têm alguns empresários ou vocês mesmos podem estar nos ajudando a passar à frente, vamos dizer, a peneira. Vamos peneirar, ver se a gente consegue arrecadar algum valor. Então, a gente tem para participação cota ouro, que é R$5.000, cota prata, R$3.000, cota bronze, R$2.000 e cota apoio, R$500. Eu sei que na situação atual que a gente está no mercado hoje, às vezes vão dizer, é muito, né? Eu sei que é muito, até de R$500 a R$5.000, mas juntos a gente pode, sim, realizar. Se cada um de vocês hoje aqui contribuísse com R$500, com certeza a gente já daria um valor bem significativo, né, presidente? Então, assim, eu deixo aberto para vocês. Se vocês tiverem alguma empresa também para estar indicando ou conhecido, fica à vontade. E queremos contar com a ajuda de vocês. A nossa corrida, nós estamos buscando apoio em todos os locais e em todos os departamentos. Nós hoje temos o apoio
nós estamos tendo o apoio do Shopping das Nações, onde será a nossa largada vai ser do Shopping das Nações e terá como roteiro a Avenida Centenário, né, do Shopping das Nações, até aqui no Santander, próximo à Igreja de Assembleia de Deus, aqui no centro. Esse será o percurso de 5 quilômetros. Então, a saída será do Shopping das Nações e o primeiro retorno, que é a pessoa que vai caminhar, vai ter como um ponto lá aquele trevo da Toyota, lá no bairro Próspera. E o segundo ponto, né, para quem vai correr os 5 quilômetros, o retorno vai ser no trevo da Chaminé da Próspera. Então, e o 10 quilômetros vem até, então, o Banco Santander, aqui próximo à Igreja Assembleia de Deus. Esse será o nosso roteiro. Então, no dia na largada, vai ser lá só para confirmar, será no Shopping das Nações, e o nosso pré-evento, que será no dia 18, vai ser no Parque das Nações, ali no Centro Espaço Multiuso da FASC, localizado ali no Parque das Nações. Lembrando que agora, dia 6, próximo dia 6, no sábado, a gente vai estar fazendo uma ação no Nações Shopping, ação de divulgação. Então, a gente está em parceria com a Academia Corpo, Engenharia do Corpo, vai estar fazendo um movimento com as bikes, vai fazer um movimento de spinner, uma aula de spinner, para a gente realmente mobilizar, entregar flyer e divulgar sobre a corrida no shopping. Então, todos desde já estão convidados. Essa é a nossa participação aqui. Então, nós estamos iniciando essa divulgação, vindo a essa casa para pedir apoio de todos vocês, e esperamos que as famílias que estão nos assistindo, né, que todos possam estar participando. Em relação ao horário, para finalizar, né, Pedro? 7 horas será a largada e 7 horas será a caminhada, 7 horas da manhã, tá, povo? É um domingo, eu sei que todo mundo vai dizer, é domingo, tem que acordar cedo, mas a causa acho que vale a pena, tá? Porque é uma vez, vamos dizer, esse ano, né? Ano que vem a gente não sabe. Mas a largada será das 7 horas da manhã, caminhada e a corrida de 5 e 10. Às 8h30 teremos um momento de concentração com os parkinsonianos. É o momento que a gente vai falar um bate-papo com um médico neurologista e estamos ensaiando uma música. Surpresa para vocês. E depois vai ter Corrida Kids. Às 8h45, 9 horas, Corrida Kids. E 9h30 será a premiação. Então, é um evento realmente voltado para a família, um evento realmente para conscientizar e movimentar a cidade toda de Criciúma e a região. Gente, muito obrigada. Nossos agradecimentos, então, a todos. Esperamos a participação de todos vocês lá nesse evento e reforçando, né, de que nós vamos fazer algumas outras inserções até lá na nossa mídia local, falada, escrita e televisada, e contamos aí com a divulgação de todos vocês. Muito obrigado a todos e esperamos lá no dia 19 de outubro, se Deus quiser. Alguma coisa, Paulo? Agradeço a casa pela oportunidade, convidamos a todos, esperamos ver todos vocês lá caminhando, correndo, convidem suas famílias, façam parte desse movimento com a gente. E é isso, um abençoado evento a todos nós. Obrigada, gente. Então tá, estendemos o convite a todos os colegas vereadores, Tati, Pedrinho e Paula. Os canais desta casa será divulgado até no dia do evento, talvez dia sim, dia não, mas vamos conversar com a nossa assessoria de imprensa para ela estar divulgando bastante este evento. Se fosse para ajudar apenas uma pessoa, já valeria, mas quase 1.000 pessoas e triplicando ou quadruplicando, porque é toda a família envolvida, né? Quando tem alguém da família que passa por essa situação. Então, pode contar com essa casa, o espaço também sempre será aberto para essas ações. Muito obrigado. Tá? Obrigada. Desta forma, os trabalhos serão suspensos por até 10 minutos para que possamos despedir do nosso convidado.
Reabertos os trabalhos, seguiremos com nosso horário político. Vereador, questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus. Presidente, a minha questão de ordem é só para pedir perdão para os colegas, que eu acabei esquecendo de agradecer meus colegas, a vereadora Goretti, o vereador Daniel Cipriano, o vereador, nosso presidente Márcio Darós e o vereador Neri Xavier, por ter cedido o tempo para que eles viessem explanar sobre a pauta da corrida. Valeu, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Ali sobrou. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para pedir para mandar mensagem de condolências para a família da dona Josefina D'Agostinho Darós, aos 92 anos ali da nossa terra. Atendido em plano, Obrigado, vereador. Vereador. A minha avó era D'Agostinho, meu avô era Darós. Vereador Antônio Manuel, líder do governo. Senhor presidente, senhores vereadores, tem umas pessoas que nos acompanham, eu vou imitar aqui o Danielzinho agora. Quero agradecer o nosso prefeito Vaguinho. Bem, brincadeira, Daniel. A minha subida, na realidade, é realmente para agradecer o vereador Vaguinho, Salésio e toda a equipe de trabalho dele, pela revitalização das ruas Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, Rua Rio Grande do Norte, na qual eu moro, e a Rua Paraná, e tem em projeto também umas ruas que têm que ser concluídas ainda, mas será numa outra etapa. Fazer um agradecimento também ao vereador Nicola, que no requerimento que eu entrei nessa casa com realmente o posteamento lá do bairro Imperatriz, que hoje, na época que nós estamos vivendo hoje, ter na cidade ainda postes de madeira não é aceitável. Até porque os postes de madeira, eles colocam a integridade física das pessoas em jogo, assim como o seu patrimônio, se de repente cai um poste que está podre ou coisa parecida. E uma coisa que me chamou a atenção é que esses postes, mesmo sendo de madeira, ele nunca prejudicou a qualidade de trabalho da Celesc perante essa comunidade. Mas a preocupação é que alguns postes estão declinando, estão caindo, mas o agradecimento ao vereador Nicola pelo fato de que abriu as portas na Celesc para o superintendente, que é o Marcelo, agradecer ao Marcelo também, que eu entrei com requerimento na segunda-feira passada, e na sexta-feira mesmo ele se propôs e me acompanhou lá na comunidade, e que inclusive o vereador Neri, ele já viu tudo, viu realmente a necessidade de se trocar, e ele me passou que na região sul, no comando dele, tem 193 mil postes de madeira ainda, e que agora eles estão trabalhando um projeto para pegar e fazer por etapa, eles começar a mudar. Então, para o bairro Imperatriz, eles vão pegar e fazer por etapa e, aos poucos, eles vão fazendo para exterminar com aqueles postes de madeira que realmente colocam em risco as pessoas que lá moram e as próprias pessoas que ali transitam, ali próximo ali. Então, seria isso aí. Muito obrigado, vereador Nicola, e agradecer ao Marcelo, superintendente também da Celesc, que se propôs e já foi lá de imediato para tentar resolver essa situação. Pegando o gancho do nosso líder de governo, agradecendo também a esta casa, todos os vereadores, todos os servidores que fizeram parte do último dia 20, na quinta-feira, do Criciúma Mulher, que foi um sucesso na cidade, estava muito bom, recebi muitos elogios pelo nosso legislativo, pela iniciativa, então agradeço a todos os meus colegas vereadores por terem aprovado e o evento foi um sucesso. E todos comentavam que precisam ter mais eventos daquele nível que tivemos. Muito obrigado, vereadores. Seguimos o horário político com o vereador Daniel Formentin.
Senhor presidente, quero cumprimentar a mesa diretora, Vossa Excelência, os meus pares e o público que nos assiste. Semana passada, senhor presidente, a gente teve o gabinete itinerante lá na região da Grande Pinheirinho, a entrega do centro comunitário, da unidade de saúde, de uma nova via e um anúncio de várias outras obras. E subo hoje aqui, senhor presidente, para fazer uma menção ao nosso querido vereador Amaral Bittencourt, que falou em nome de todos os vereadores. Por quê? No evento de sábado, a ex-secretária Dalva, muito alterada, por sinal, a sua fala foi muito infeliz. Foi infeliz no sentido de dizer que o Pinheirinho não tem um vereador, ela citou nominalmente todos os vereadores dessa casa. E fiquei um pouco reflexivo e pensando, e jogando, essa casa legislativa contra a população. Mas, graças a Deus, o nosso querido vice-presidente, falando em nome, ele fez um contraponto, vereador Nicolas. Ele disse, olha, foi a Câmara de Vereadores que aprovou a compra do Alvorada, que vai sair o centro da criança com autismo. A Câmara de Vereadores aprovou as transposições orçamentárias para fazer ruas. A Câmara de Vereadores ela está atenta, criou a Frente Parlamentar da Grande Pinheirinho e fez esse contraponto dizendo que a Câmara de Vereadores ela contribui muito para a cidade de Criciúma e desenvolvimento daquela região. E penso que a divergência no plenário é normal, porque aqui é uma casa do debate, é uma casa da democracia. Mas o que se espera da gente, enquanto vereador, é sempre essa defesa institucional da Casa Legislativa. Porque é aqui, nessa Casa Legislativa, que a gente discute os problemas da cidade, autoriza o Executivo a realizar as ações importantes para a nossa cidade. Então, eu fiquei muito feliz e representado pela fala do nosso vice-presidente, falando em nome de todos os vereadores. E é isso que a gente precisa, a defesa institucional das prerrogativas dos vereadores. Porque essa casa ela está sempre vigilante aos problemas da nossa comunidade e aos problemas da nossa cidade. E todos aqui, dos 17 vereadores, a gente se preocupa muito com aquela região, tanto é que toda semana algum vereador ele sobe e discute a Grande Pinheirinho. Então, senhor presidente, eu penso que é isso, que essa casa ela tem avançado muito e contribuído muito para a região da Grande Pinheirinho. Obrigado. Continuamos com o horário político. Vereadores do PL, vereador Ademir Honorato. Cedeu o seu tempo para o vereador Nicolas. Vereador Luiz Fontana. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores e todos os cidadãos criciumenses. Eu vou falar dois temas rapidinho. O primeiro deles é falar uma crítica, na verdade, ao que nosso presidente Lula falou no final de semana, num evento, uma fala racista que ele teve em relação a uma foto que foi divulgada na imprensa, acho que foi na Europa, onde ele foi divulgado, e ele citou a imagem de uma mulher branca e de um homem negro que estava com poucos dentes. E ele acabou sendo bastante racista e desnecessário. O presidente da República não precisa agir e comentar tudo sobre tudo, principalmente daquela maneira que ele fez. Eu imagino se fosse o ex-presidente Bolsonaro que tivesse falado daquela maneira sobre um homem negro, como teria sido tudo diferente.
e como a imprensa teria reagido. A gente não viu a imprensa falar nada, a gente não viu os artistas falarem nada, a comunidade negra falar nada, porque a gente sabe muito bem que não é o que é falado, é quem fala. Então, quando nós de direita falamos algo que possa gerar certo problema, é muito pior, é tudo deturpado. E quando é alguém da esquerda, principalmente o nosso presidente Lula, que constantemente comete gafes e falas racistas e preconceituosas, a imprensa fecha os olhos. E o outro ponto que eu vim falar agora é uma demanda que eu tenho recebido constantemente no Instagram, no Facebook, que são pessoas que estão fazendo os ultrassons, naquela clínica que eu falei, MedImagem, que está fazendo os multirões, que está fazendo mutirão lá na Santa Luzia de ultrassons. Já criticamos o espaço físico da clínica e agora a crítica é outra. As pessoas não estão recebendo o QR Code para acessar o laudo. Eu concordo veementemente que as pessoas têm o direito de pegar o laudo impresso, que eles têm que levar o laudo para casa, porém, com as tecnologias que a gente tem hoje, com as dificuldades de locomoção e também pela nossa população ser tão idosa, sim, as clínicas devem fornecer um QR Code, né, pelo menos para podermos acessar de casa, né, podermos ter uma ideia do que é um problema. Às vezes um idoso vai lá, está com problema, está com cálculo, ele gostaria de saber exatamente qual que é o problema dele, sem precisar sair de casa e pegar o resultado. Porque se for um problema grave, ele já consegue, ele vai ter mais pressa para pegar o resultado, né, claro, e também vai poder procurar ajuda médica mais rápida. Então, quando eles pedem, eles não dão o QR Code, aí o paciente fica à mercê de ter que ir lá na Santa Luzia pegar o resultado. E nós sabemos que tem pessoas da Quarta Linha, do Verdinho, de outros bairros da cidade, não só bairros longe, mas também próximos, que têm dificuldade de locomoção. E o QR Code, sim, facilitaria muito, não só para essa clínica, mas para todas as outras clínicas. E tem clínicas na cidade que fazem ao contrário, só fornecem o QR Code. E não. Na verdade, o correto seria fornecer o QR Code e os exames impressos, porque sim, aí o paciente consegue guardar, nem todos os idosos conseguem manipular a tecnologia e vão conseguir acessar um exame pelo celular, pelo computador. Então, por isso que nós temos que fornecer da melhor maneira possível para que as pessoas se adequem às necessidades delas. Então, por isso que eu vim aqui falar e gostaria muito, né, que as empresas conseguissem se ajustar e fornecer a maneira mais adequada possível que as pessoas tenham os exames em mãos. Então, esse é o nosso questionamento, se sim essas empresas vão conseguir fornecer, além do exame impresso, também o QR Code. Obrigado, presidente. Continuamos com os vereadores do PL, com a palavra o vereador Nicola Hilário Martins. O senhor dispõe de 7 minutos, vereador. Boa tarde, vereadora Goretti, presidindo a sessão nesse momento, vereador Marcos na mesa, vereadores presentes, a minha noiva Rebeca, que está aqui presente. Sempre bom contar com a presença dos familiares aqui. Presidente, eu venho aqui hoje elogiar uma grande atitude que o governo fez nos últimos meses, porque no início do ano passado essa casa aprovou um projeto de lei de minha autoria que criou o portal de transparência das escolas do município. E tinha até outubro do ano passado para colocar em prática. E logo no mês de outubro do ano passado ainda, o Thiago Pavan entrou em contato comigo e disse: Nicola, a gente vai fazer o portal, só que não tem ainda condição técnica de fazer. Eu preciso de um tempo para isso. Eu disse: Thiago, até quando? Ele assim, até março, abril do ano que vem. Me dá um tempo para organizar os dados. Beleza, sem problema nenhum. Demorou um pouquinho mais do que o prazo, não tem problema, mas saiu. Desde a semana passada está no ar o portal de transparência das escolas do município. Uma lei que eu fiz e que hoje eu fiz um vídeo que logo vai estar nas minhas redes sociais, ensinando a usar e mostrando como que funciona. E eu quero passar aqui esse vídeo que eu fiz para que todos os vereadores saibam como é fácil agora a gente ter dados das escolas do município. Por favor. Presta atenção nisso aqui, eu vou te mostrar como é que é fácil a gente descobrir os dados sobre as escolas municipais aqui de Criciúma por causa da minha lei do portal de transparência nas escolas. Acompanha comigo, você vai acessar transparencianasescolas.criciúma.sc.gov.br e você vai abrir essa página aqui com todos os dados das escolas. Você vai escolher uma delas. Tá? Aqui tem os CEINs, eles ainda vão colocar as fotos das escolas aqui, mas vamos escolher, por exemplo, a escola Jorge da Cunha Carneiro, que é o melhor IDEB aqui de Criciúma. Você coloca Jorge da Cunha, pesquisa e vai aparecer ali, ó, escola Jorge da Cunha Carneiro, ali já tem o nome do diretor, Adriano Ozelani. Clica em ver mais
aparece o IDEB da escola, a nota esperada, ou seja, está acima do que era esperado, para o 9º ano está no que foi esperado, e aqui embaixo tem todos os dados, o gestor, e-mail, telefone, responsável da APP, do Grêmio Estudantil, do Conselho Escolar, ali ó, o endereço da escola com o mapa, inclusive, o que a escola atende, os atendimentos que ela traz, o que ela tem de acessibilidade, que é muito importante, a gente ter os dados de acessibilidade, tem banheiro adaptado, tem rampa, ali embaixo o repasse financeiro que foi feito para a escola e, por fim, o número de alunos de cada uma das salas. E o que é muito legal, além do número de alunos, tem ali o número de alunos com deficiência. Se você clicar no mais, você vai ver que os 2 alunos que tem ali nessa sala que eu abri, por exemplo, é autismo. Nessa outra, 2 com autismo clássico e 1 com paralisia cerebral. É importante, são dados importantes para a gente propor políticas públicas e fazer diferente também. Então, esse é o portal de transparência das escolas, com os dados dos servidores aqui embaixo também. Tudo isso para que você tenha transparência e a gente possa fiscalizar com eficiência a educação de Criciúma. Tudo isso graças ao portal de transparência das escolas, a lei que eu criei lá em 2023, aprovada por todos os vereadores e que agora está na prática aqui em Criciúma. Então eu quero agradecer os colegas que votaram por unanimidade esse projeto, que votaram por unanimidade a derrubada do veto total que foi feito na época a esse projeto, porque criaria custos para o Executivo, essa foi a justificativa do veto na época, e o veto foi derrubado, a lei foi promulgada por essa casa, porque depois o Executivo ainda se recusou a sancionar depois que o veto foi derrubado, e a gente mostrou na prática que não criava custo para o Executivo. Todo esse portal foi construído pelo Executivo, pela estrutura que já existe no Executivo. Está tudo lá, disponível. Os dados estão lá na secretaria, só a secretaria nomear uma pessoa para colocar as informações. O setor de informática criou o portal e está lá agora. Transparência nas escolas.criciúma.sc.gov.br, portal de transparência das escolas. A gente fica aqui nessa casa e a gente vai deixando legados. E esse é um legado que eu tenho muito orgulho de deixar para a cidade de Criciúma. Um portal de transparência dessa qualidade, com todas as informações que todo ano tem que ser atualizadas, não é uma periodicidade muito urgente, então a cada ano vai atualizando, e todos nós com condição de fazer a fiscalização. Obrigado, presidente. Seguimos o horário político, o vereador do MDB, o vereador Marquinhos Machado. Boa tarde, presidente, vereador Márcio, vereadora Gorete, colegas do plenário, público que nos assiste nas galerias e nas redes sociais. Cumprimentar de forma muito carinhosa a Fabrícia e o delegado mesário que estão aqui. Muito obrigado por participarem da nossa sessão. E eu quero registrar também a presença do Luiz Carvalho, que há 2 anos faz as fotografias aqui da casa. E o ciclo dele se encerrou aqui, agora ele segue a sua jornada aí com um profissional de qualidade que é nas rádios aí, quem já deu entrevista na Eldorado sabe que volta e meia ele está lá, ele ajuda na programação, então obrigado pela tua contribuição com os criciumenses. E eu quero compartilhar com os colegas e com a cidade de Criciúma que nós iniciamos hoje a primeira edição do Gabinete na Rua. Nós levamos o nosso gabinete para a comunidade do Morro Estevão. Aproveitamos, obviamente, a sessão itinerante, que acontecerá amanhã, inclusive reforço o convite aqui às 19 horas para a sociedade participar da sessão itinerante, que é uma idealização dessa casa, coordenada pelo vereador Nicolas, junto com a mesa diretora, para levar as suas demandas e acompanhar o trabalho dos vereadores. Dizer que o nosso gabinete na rua vai participar, vai estar presente nos 119 bairros da cidade. Começamos no Morro Estevão, a ideia é fazer primeiro a região agrícola, vereador Miri, que é a região da onde nós saímos, de que prestigiou a gente para ocupar uma cadeira nessa casa, junto com as outras regiões. Em seguida, ouviremos todas as comunidades de Criciúma, porque a nossa ideia é ouvir quanto mais melhor. Como que a gente vai opinar e vai defender alguma coisa em alguma comunidade se nós só temos uma localidade para morar, uma casa para morar? E então a gente defende com qualidade a partir do momento que faz a escuta,
participativa, eu que estudei a participação cidadã durante 2 anos e meio com a minha coordenadora, a professora Melissa Watanabe, o vereador Nicola conhece muito bem, uma cientista que a gente tem de ponta na universidade. Então, a participação cidadã, ela se dá por isso, a partir da escuta e da participação das pessoas, e é por isso que nós montamos o Gabinete da Rua, que nós levaremos a toda a comunidade cristiumense o nosso gabinete, o nosso trabalho, o nosso empenho, para tentar, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas e colocar Criciúma em primeiro lugar. Obrigado, presidente. Seguimos agora com o vereador do PSDB, vereador Neto Gioni. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, Marquinhos, Goretti, vereadores, vereadora, público que nos assiste aqui presente, na galeria, nas redes sociais. Agradecer o teu trabalho aqui perante a casa. Luiz, parabéns pelo teu trabalho, né? Quero ressaltar, líder do governo, o trabalho bacana feito perante esses dias lá na comunidade do Pinheirinho, onde começou na semana passada, e com uma grande inauguração na quinta-feira, onde se instalou a base lá daquele ponto da DTT, uma coisa muito bacana, ambiente legal, limpo, show de bola. A Mira estava lá presente, tinha mais alguns vereadores lá. Eu acho que a Grande Pinheirinho está ganhando muito bem através desse governo. Vaguinho tem sido um verdadeiro mentor e tem feito acontecer por todos os cantos da cidade. E o Miri, como presidente da Frente Parlamentar daquela região, ele sabe o quanto está tendo de benefício lá, inclusive com aquelas casas que foram anunciadas na última semana. Mas eu vi o povo muito feliz e muito contente. E vereador Neri, a Grande Pinheirinho está ganhando uma vida nova, uma cara nova. Não consegui participar no sábado pela manhã, porque na sexta-feira eu tive um evento onde eu trabalhei, os vereadores estavam lá, Goretti estava lá, o próprio Márcio estava lá, então cheguei em casa, era perto das 5 horas da manhã, mas não consegui prestigiar no sábado de manhã cedo, e muito me surpreende algumas situações que eu vi durante o dia de hoje, sabendo que foi um grande trabalho do nosso prefeito Vaguinho, também juntamente do Cláudio, secretário de obras, fazer aquela rua lá em pouco tempo, que levou um nome bacana do vereador Amaral, que o vereador foi um proponente rapidíssimo aqui, da família Bolan. Não importa a família que seja, né? Tem que ser com respeito, mas eu vendo os vídeos, me chamou uma forma preocupante a fala da Dalva, porque eu era vereador naquele mandato que ela era secretária de assistência social, e ela veio aqui, nessa casa, e eu me pergunto aqui, todos os vereadores teve crítica, eu sei que o meu nome foi citado, mas não me preocupo. Tem um ditado que boi gordo é que dá peso. Eu queria saber o que ela fez em 8 meses, quando ela estava na Secretaria de Assistência Social, na região do Pinheirinho. A demanda que ela não conseguiu tirar da casa de passagem. Eu acho que criticar é fácil, fazer é difícil. O governo tem trabalhado muito, o Vaguinho tem sido defensor daquela região, da Grande Pinheirinho, uma região crítica, que não é fácil, mas eu estou vendo ele defender, os vereadores dessa casa, todos eles, nenhum foram contra a melhoria que tem acontecido lá, mas eu acho também que tem que ter os méritos, porque tu ir para a urna é difícil, tu botar o nome lá, né? Mas tu bater é fácil. Te espero na próxima eleição, Dalva. Vem para a urna. Seguimos com o vereador do PP, vereador Miri D'Agostinho. Senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, público que nos acompanha esta tarde, saudar o mesário, delegado, nosso amigo, seja bem-vindo à Casa do Povo. Eu também venho subir à tribuna esta noite para fazer também elogio ao nosso prefeito Vaguinho, que tem dado uma demonstração de muita humildade, de muita dedicação, e, como dizia ele para mim no sábado, tirando o sonho do papel. Tem feito, dado um olhar ao Grande Pinheirinho, que o Pinheirinho vai ser um Pinheirinho antes e um Pinheirinho depois do governo Vaguinho. Colocava na sua maior esta semana, falando que ele está fazendo o mesmo papel
que o ex-prefeito Algemiro Marique Barreto fez na Avenida Centenário, dando um olhar tão importante ao Grande Pinheirinho. Nós que somos da frente parlamentar, temos fazendo nele as nossas indicações, que o vereador não executa, ele legisla, faz a sua indicação para que o prefeito possa executar. Mas ele tem nos ouvido, todos os pares vereadores, fazendo com que realmente o Pinheirinho possa avançar e crescer. Eu não estava presente, estava às 9 horas da manhã, no início daquela caminhada da coleta, da reciclagem que é feita, que eu faço todos os dias, e fui visitar alguns comerciantes no sábado. E não estava presente na fala da Dalva Pires Donadel, mas eu quero dizer para a Dalva que ela quer construir a casa pelo telhado, e a casa tem que começar pelo alicerce. E aí, muito bem, ela tem que usar o TBC, tirar a bunda da cadeira, ir lá na comunidade e fazer o que nós estamos fazendo. Nós estamos ouvindo, discutindo, e o presidente Mesário me falou na quinta-feira no palco: vereador Miri, vocês estão de parabéns. Eu não acreditava dizer o que ia acontecer, mas está acontecendo. 43 famílias já vão ser beneficiadas num programa do governo do Estado, Casa Santa Catarina, se não me engano, Casa Catarina, onde vai beneficiar já 43 famílias. Veja, olha, parabéns então ao governo, a esta casa, de levantar essa bandeira, todos os vereadores presentes. Eu participei desde do início do governo itinerante. Hoje, pela manhã, estive lá novamente em Boa Vista, e o Vaguinho tem demonstrado um papel de muita humanização, de muito acolhimento, ouvindo as pessoas, e por isso, Dalva, era bom você refletir as suas palavras e fazer, quem sabe, uma declaração voltando atrás daquilo que você fez. Um grande abraço a todos. Questão de ordem cedida à vereadora secretária Gorete Boroli. A minha questão de ordem, presidente, é pedir a dispensa dos pareceres das comissões permanentes do projeto de resolução PR/10/2025, de autoria da mesa diretora, que regulamenta o auxílio previsto pelo artigo 3º da Lei 8.773, de 20 de maio de 2025, nos moldes da resolução do TSE 019.4/2022 do TSE Santa Catarina. Ressalto que a mesma já recebeu parecer da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade. O pedido de parecer a dispensa das comissões permanentes estão em votação. Os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestem. O pedido de dispensa foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida à vereadora Gorete Boroli. Solicito, então, a inclusão na ordem do dia do projeto de resolução PR/10/2025. Pedido de inclusão na ordem do dia desta sessão está em votação. Os favoráveis permanecem da comissão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida à vereadora Gorete Boroli. Solicito o recebimento das duas emendas protocoladas junto ao PR/10/2025, ambas assinadas por todos os membros da mesa diretora. O pedido da inclusão, este é só atendido, então, de pleno, vereador. Obrigada, presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Antônio Manuel. Senhor presidente, minha questão de ordem é no sentido de solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei do Executivo PS 68/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio de gestão compartilhada com o Estado de Santa Catarina através da Polícia Militar, com interveniência da Secretaria da Fazenda Municipal, objetivando a cooperação de esforços na preservação da ordem pública no município de Criciúma e da outras providências. Ressalto ainda que o projeto foi analisado pela assessoria jurídica da Casa e pelas demais comissões permanentes da Casa. Pedido de inclusão do PE 68. PE 68. 68 para a ordem do dia desta sessão está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Pedido de inclusão foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Norato. Senhor presidente, a minha questão de ordem é de uns requerimentos que está já pautado para amanhã,
pedir a transferência para a próxima segunda-feira que vem, dia 3, 4? Dia 1º. Vereador, todos... tá. Quais os... Perfeitamente. Se sim, então, é o requerimento número 600, 598, 597 e 596. Atendido de plano, vereador. São todos de sua autoria. De minha autoria. Atendido, vereador. Em votação, o pedido de adiamento. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Outra questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Da mesma forma, né, transferência de indicações. Indicação 435, 436 e 442. O pedido de adiamento das indicações está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Requerimento de número 580, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe planejamento para fazer uma academia ao ar livre no bairro Laranjinha? Se sim, quando? Se não, justifique. O requerimento está em votação, em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 581/2025, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal que informe a esta casa se há projeto para a reforma ou ampliação das salas da capela mortuária do bairro Brasília. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo... Com a palavra o vereador proponente, vereador Marcos Machado. Alguém esqueceu a pauta na tribuna aqui, ó. Quero cumprimentar de forma carinhosa o vereador Neto Gione, o príncipe do Rio Mãe. Presidente, eu venho discutir o requerimento 581 de 2025. Eu imagino que todos os vereadores aqui conhecem muito bem o cemitério do bairro Brasília. O vereador líder do governo conhece bem, o vereador Miri D'Agostinho conhece bem, é empresário daquela região, sabe do que falo. Literalmente, as pessoas que vão velar os seus entes queridos tomam café junto com o morto. Não existe outra expressão, não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Você vai lá, velar um ente querido e quase toma café junto com o morto em cima do defunto ali no caixão. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, porque a capela ali, ela comporta 2 velórios ao mesmo tempo, é bem verdade, mas ela já não comporta a demanda daquela região. Para algum momento, aquilo serviu. Agora não serve mais. O velório, por si só, ele já é um ambiente triste, um ambiente doloroso, um ambiente que mexe com familiares e amigos, e é importante que o poder público tenha esse olhar carinhoso para esse tipo de situação. Por isso que provocamos hoje o Poder Executivo via este requerimento, inclusive me coloco à disposição para elaborar alguma coisa a contento da comunidade, para que a gente possa, em conjunto, achar uma solução e ampliar aquele espaço que é tão importante para a comunidade. Vereador Nicolas, claro. Vereador Marcos, além disso tudo, se estiver chovendo, você sai com o pé todo cheio de lama, porque aquele estacionamento é uma vergonha também. É outro ponto que precisa ser avaliado naquele cemitério. Obrigado, vereador Nicolas. Então, eu peço aos... Claro, vereador Neto Gione. Vereador, muito bem colocado. Eu não sei se é uma terceirizada que toca aquilo. No Rio Mãe, né, é uma terceirizada, não tenho conhecimento lá, não é a minha região. Mas, na última semana, eu fui ao velório da mãe da Patrícia. E é um desacaso, é como você falou. Estava muito frio na noite, foi fechada a capela e a gente ficou lá dentro, né, com os familiares, a comida ali do lado, uma coisa tudo estranha, e como o vereador Nicolas falou, sai na rua,
aquele lodo espalhado para tudo. Se for uma terceirizada como é no Rio Mãe, né, lá pelo menos eles fazem, dão manutenção, no cemitério municipal também é assim, eu não sei como funciona na Brasília. Obrigado, vereador Neto. O vereador líder do governo, o vereador Toninho da Embralite, lhe concedo um abate. Os meus requerimentos costumam dar discussões, isso alegra este vereador. Obrigado pela parte, vereador. Imagina, líder. Realmente você é um requerimento que realmente dou os parabéns, é necessário. Aquele pátio ali, o vereador Neto da Brasília já foi pior. Fizeram até umas melhorias lá, mas não foi o suficiente para resolver no total. Agora, como o vereador Neto comentou, nós temos terceirizado esses trabalhos e nós temos que ver o contrato que nós temos com o município e essa contratada para ver qual é a obrigação deles nas melhorias dentro do segmento de trabalhos deles no cemitério. Talvez a capela mortuária esteja à parte, mas se não tiver, é responsabilidade do município, nós temos que pedir realmente que faça as melhorias. Quem sabe, líder, a gente consegue ir na procuradoria juntos, abraçar essa causa, o senhor que é dali também, né? Tranquilo. A gente consegue ir junto até antecipar essa discussão, né? Muito boa essa discussão e que bom, porque realmente essas empresas, quando eles adotam esse trabalho, que eles pegam simplesmente querem ganhar dinheiro e esquecem de fazer as melhorias. Boa, obrigado, líder. Vereador Ademir, vereador Fontana, lhe concedo uma parte, claro. Hein? Claro. O vereador Fontana, esse que é de toda Criciúma, lhe concedo uma parte. Obrigado, vereador Marcos. Não, só sugerir para nós chamarmos a empresa responsável na Comissão de Assistência Social e Direitos Humanos. Olha, acho muito bacana. Ok, obrigado. Vereador Ademir, com a palavra. Vereador Ademir Pinduca. Ademir Honorato. Desculpa, brincadeira, vereador. 40 segundos. É questão de organização, né? Nós temos 3 cemitérios aqui que são públicos. Lá na nossa região, todos eles são particulares. Quem cuida lá são as igrejas, pessoas, da comunidade que realmente está sempre em cima. Então, lá na nossa comunidade, as capelas mortuárias têm tudo isso humanizado, certinho, bonito. O próprio cemitério também é muito bem organizado. Então, era questão dessas empresas dar uma olhadinha de como trabalha o povo para fazer igual. É isso aí. Obrigado, vereador. Eu peço a aprovação dos nobres colegas. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Presidente, só para contribuir, eu fui recentemente a um velório ali no Brasília, e aí estava sendo ocupado os dois espaços, as 2 capelas ali, né? Aí chegou um colega meio distraído, entrou da direita, aí chorou. Depois ele saiu, dele disse assim, estava meio diferente o... Aí, eu disse, tá, mas foi qual? Eu fui na da direita, mas era na da esquerda. E aí, parece engraçado, mas é tanta gente ali que o espaço parece que fica um só. Sabe? Parece que fica um só, de tanta gente que fica. Então, 2, e aí tem um corredorzinho ali no meio, ele entrou e tal, e disse, não conheci ninguém. Aí, disse, não, achei meio estranho, mas se perdeu. Mas assim, é engraçado. Mas não precisa muitas pessoas, né? Se tiver umas 40 pessoas ali utilizando 20 para um lado, 20, já parece uma festa, porque o espaço realmente é inadequado. É inadmissível. A Grande Próspera tem aquele cemitério ali que não comporta uma parte. Obrigado, vereador. Cumprimento o presidente da casa, apresento a todos vocês. Realmente, eu estive lá no falecimento do pai da Andréa Zomer. E tinha outro velório do lado, e, claro, fui do pai da Andréa, até porque conhecia a Andréa. Mas estava lotado, uma mesa no canto, servindo ali café, servindo alimento, lugar impróprio aquilo. Na rua, como frisou bem o líder da casa, precisa melhorar muita coisa. E só para complementar, vereador, o nosso cemitério Mãe Luzia, São Defende e Santa Luzia são privados, nós cuidamos. Se você ir lá, pode ter certeza que são cemitérios que você entra no cemitério e sai com o sapato limpo. Muito obrigado.
Então, só para continuar aqui e contribuir com a fala do vereador Nicola, quando ele falou ali do dia de chuva, que suja tudo sapato, me chamou a atenção que o dia que eu fui era um dia de sol, bonito, a grama estava maravilhosa, cortadinha, limpinho. Nesse aspecto, me chamou a atenção que estava bem cuidadinho. Porém, é verdade que quando é dia de chuva não tem condições, porque daí é grama, molha tudo, vira uma coisa, né? Então, contribuo e parabenizo o vereador Marcos por esse requerimento. Há uma necessidade, sim, de a gente revisar os contratos. E esse assunto, Cemitério da Brasília, na outra legislatura foi muito falado aqui. Moacir da Jore, na outra ainda, o Moacir da Jore muito subiu nessa tribuna para falar sobre esse cemitério, que precisa de atenção. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Questão de ordem cedida ao vereador Marquinhos Machado. Presidente, obrigado. Acompanhando as sugestões dos nobres vereadores, essa questão de ordem é para pedir para incluir no requerimento a questão se tem algum projeto para pavimentação do estacionamento e a questão de manutenção dos acessos principais do estacionamento, seja o acesso principal quanto o ambiente interno. Tem 2 corredores principais ali que precisam de manutenção. Então, colocar isso nesse requerimento seria de suma importância. O requerimento continua em discussão. Atendido de plano, tá, vereador? Em votação, então, vamos lá. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido de inclusão do requerimento, o pedido do vereador Marquinhos Machado foi aprovado por unanimidade. Agora o requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 582/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal requerendo que seja realizado estudo técnico da rua José Líbano, bairro Mina União, em frente ao condomínio Vila Leon, número 715, que permitirá identificar as medidas adequadas para melhorar a segurança do trecho, seja por meio de sinalização, redutores de velocidades ou outras intervenções cabíveis. A solicitação se justifica pelo intenso movimento da estrada e saída de veículos do condomínio, situação que já ocasionou constantes acidentes e coloca em risco a segurança do motorista, pedestre e moradores da região. Diante do exposto, questiona-se, em caso de resposta positiva, qual a previsão de data para a execução das medidas necessárias? Em caso de resposta negativa, solicita-se a devida justificativa. O requerimento está em discussão. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Presidente, eu acho que o vereador Obadias só teve uma pequena confusão ali. O nome da rua é Líbano José Gomes, né, vereador Neri? Líbano José Gomes. Ali está a rua José Líbano. Não, é Líbano José Gomes. Só essa correção. Precisa de alteração? Não? Votação? Porque não é dele o requerimento? Como é uma correção de redação do nome da rua, não precisa votar. Vereadores, só a correção não precisamos colocar, não vai alterar o requerimento, só correção. Com a palavra o vereador Marquinhos Machado. Subo à tribuna aqui para fazer coro com o vereador Obadias, parabenizá-lo pelo requerimento. E se vossas excelências perceberem, eu também faço uma indicação, a de número 425 de 2025, que tem a ver com a rua Líbano José Gomes, essa mesma que discutimos aqui. Na quinta-feira, eu fui junto com o nosso suplente de vereador, o Valmir Farias, discutir essa questão ali na frente do condomínio Ville de Lion, que está uma complicação danada ali, e, salvo engano, existe um projeto para fazer um trevo alemão ali. Eu não sou conhecedor desse tema, tanto que fiz uma indicação
para depois de discutir na municipalidade. Mas o vereador Obadias, muito experiente que é e muito mais intelectual que eu, fez um requerimento mais a fundo. Por isso eu subo aqui para fazer coro a esse tema do vereador Obadias, que tenho certeza que certamente se estivesse aqui também faria. Por isso peço, com toda humildade, em nome do vereador Obadias, que aprovem esse requerimento para que sendo feito esse estudo e tendo a possibilidade para resolver esse problema aqui, seria de muita importância. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 583/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há estudo visando a pavimentação asfáltica ou, alternativamente, a manutenção e reparo das lajotas da rua Manuel Antônio da Silva, bairro Maria Céu. Requer-se ainda, em caso de resposta positiva, que seja informado a data prevista para o início dos trabalhos. Em caso de resposta negativa, solicita-se a devida justificativa. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 583 de 2025, autor, vereador Obadias Benoni da Silva. Indicação 423 de 2025, vereador Obadias Benones, poda das árvores ao longo da rua Manuel Antônio da Silva, bairro Maria Céu. Requerimento 584 de 2025, autor, vereador Juarez de Jesus, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que envie a esta casa o relatório da lista atual de agendamentos de pacientes em espera de consultas das especialidades médicas e exames, bem como o tempo médio de espera para a realização da consulta e ou exame no município. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Miri D'Agostinho. Senhor presidente, membros vereadores, todos nos acompanham a sessão esta tarde. Esse requerimento do vereador Juarez de Jesus, quero parabenizar ele pelo requerimento, dizer que o governo do Estado mandou mais ou menos 9 milhões para exames, consultas e exames, Juarez. Mas o que me traz à tribuna esta noite é para ver essas situações que, quando chega na hora do procedimento, não acontece. Eu, neste momento, agora, minha irmã colocando lá do bairro Pedro Livan, o senhor precisa de químio e rádio, chegou a judicializar e também não teve o aceite para que pudesse fazer. A questão da ortopedia, oncologia, está um caos. Então, quando é feito os exames, a consulta, quando chega no procedimento, com certeza não é atendido pelo governo do Estado. Então, é uma preocupação também desse vereador, para que possamos, juntamente com o governo do Estado, o vereador Juarez, trazer para fazer essa conversa, porque realmente ele fez um mutirão na saúde e cirurgias que tanto prega uma propaganda e parece que não é um mutirão, parece que é um mentirão, porque não tem acontecido. Realmente é muitos pedidos por dia para nós. É só passando do cartão do SUS e sempre engalha na alta complexidade. Então, realmente, eu acho que é um assunto que a Comissão de Saúde tem que tratar juntamente com o município e também o Estado, para que possamos juntos estar realmente olhar aquele que mais precisa, que procura o SUS. Era isso, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial através das redes sociais. Vereador Miri, eu recebi aqui convênio com o município de Criciúma, governo do Estado, saúde, firmado convênio simplificado de 4 milhões com o Fundo Municipal de Saúde de Criciúma para a realização de exames de alta e média complexidade. Então, são 4 milhões. E a gente precisa entender, e para a gente entender, a gente realmente precisa ter os números. Hoje mesmo eu recebi uma senhora chorando, aguardando exames. E eu vou dizer,
Eu mesmo fui até a unidade de saúde e eu tenho aqui o exame aqui, ó. Deixa eu ver como é que é o nome aqui do exame que o médico me solicitou aqui. Deixa eu ver aqui. Audiometria tonal limiar. Quando ele receitou esse exame, ele disse assim, 3 meses, vereador, 3 meses. Já passou os 3 meses. E a informação que eu tenho é que isso aí passa de ano para poder fazer um exame desse. No meu caso, é um zumbido no ouvido. E conversando com o médico, disse que depois da Covid, muitas pessoas adquiriram isso. E é chato pra caramba. Lógico, tem que procurar vou ter que pagar o exame para poder acontecer. Agora, tem muita gente que não tem condições de pagar e vai ficar na fila. E a gente precisa entender, justamente para isso que eu fiz esse requerimento, para poder entender quanto tempo que as pessoas estão ficando na fila nesses especialistas. Porque não pode, como é que pode? O governo aqui disse que está mandando aqui uma milhãozada aqui para fazer. Pois é. Então, a gente precisa entender. E, lógico, para entender, a gente precisa dos números, e aí, nesse sentido, estou fazendo esse requerimento. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Manuel Toninho da Embralite. Senhores vereadores, gostei desse requerimento do vereador Juarez. Realmente se faz necessário fazer isso daí no município, mas também, às vezes, eu fico olhando, eu que vou lá de vez em quando na Secretaria de Saúde, para a gente ver o que as pessoas reivindicam para a gente vai lá, dá uma olhada, e aí eu levo o número da carteirinha do SUS. E só que eu, infelizmente, ou felizmente, quando eu vou lá, eu chego lá, justamente tudo pedido que tem a cirurgia é pelo Estado. E aí é como o vereador Miri falou, nós temos a nossa deficiência aqui, mas o Estado também tem a dela. Então, tem que realmente se averiguar, vereador Miri Juarez, e ver o que é que pode ser feito em conjunto, porque o Estado também não está executando aquilo que deve também, pelo que a gente escuta na televisão, aquela propaganda, fizemos, estamos não sei o que tal, mas eu tenho gente aqui que está na fila de espera, que eu conheço, para fazer a cirurgia no joelho, e já faz 2 anos e meio, e é pelo Estado, e nós não conseguimos também. Então, a deficiência está dentro do Estado e dentro dos municípios. Então, acho que tem que ter uma união nesse sentido aí, de ver realmente onde está a falha, para que junto a gente consiga resolver o problema dessas pessoas que estão sofrendo, que às vezes nem vão ser atendidos, vão morrer antes do tempo, na fila de espera. Isso é a nossa preocupação. Pois não, vereador? Obrigado, vereador Toninho. Muito bem colocado a sua colocação. Eu acho que nós temos que rever essa situação, porque é complicado. Tanto está no governo estadual, como também aqui no nosso governo. Eu estive com o David semana passada, cobrando uma cirurgia de negócio de ouvido ali, um aparelho no ouvido, e que a pessoa me cobrou de mim, que já faz 2 anos e meio que está no Estado. Aí fui lá cobrar e dizer assim, não, isso aqui não é nosso, isso aqui é do Estado. Como eu tenho conhecimento do deputado Marco da Rosa, fomos lá, realmente, está com 120 pessoas na frente há 2 anos. Então, só para deixar isso, que eu acho que nós temos que discutir. Tanto o Estado como o município, aos 2 lados, tem que as coisas andarem com mais facilidade. Tem que ser em sintonia, né, vereador? Obrigado. E aproveitando a oportunidade, ali também está o nosso o Marlon, ali, o nosso suplente vereador, e o Mesário. Muito obrigado. Valeu, senhor. Com concedo a parte. Toninho, só para informar que eu também fiz esse questionamento ao Estado, mas fiz de forma direta, então não fiz através do requerimento. Mas, realmente, nós temos necessidades aí para ser resolvidas nas 2 esferas, tanto no Estado quanto no município. Cabe a nós realmente cobrar.
As pessoas sofrem, e sofrem, quem sofre, sofre aqui no município. E às vezes é uma cirurgia no joelho, às vezes é na coluna, e às vezes é um simples exame que é aqui na esfera municipal, e cabe a nós, vereadores, cobrar. Então, acho que é uma pauta importante, nós precisamos cobrar, e não dá para passar pano. Se o Estado está falhando, agora o que a gente percebe é que o Estado tinha realmente um acúmulo enorme e tem procurado fazer. Agora ainda falta muita coisa, e da mesma forma aqui no município. Não, mas parabéns se você já fez essa solicitação direta, vereador. É aquilo que o vereador Fontana aqui comentou, né? Nós, vereadores, nós fizemos o requerimento na casa, da base, e você, da mesma forma, não fez para o Estado de Santa Catarina. Mas o importante é que você fez a sua parte, que foi diretamente buscar essa alternativa para resolver e acalentar um pouco a dor dessas pessoas que estão na fila de espera. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, eu subo nessa tribuna e a minha falação ela não vai ser no sentido de fulanizar. Até porque hoje no gabinete itinerante essa questão dos exames foi levantado e o secretário David falou que o município de Criciúma ele vai fazer os credenciamentos das novas clínicas que vão fazer os exames. E acredito que a gente precisa saber dos números para a gente, aqui nessa casa, acompanhar o orçamento. Mas eu subo nessa tribuna porque, lá no gabinete itinerante, ouvi isso do secretário, que já há um novo credenciamento e que houve a tentativa de fazer um ou outro credenciamento e ele acabaram sendo impugnado e anulado. Então, agora, acredito que o dinheiro e o orçamento o município tem, e o prefeito Vaguinho ele está bem atento, até porque ele tem acompanhado de perto as unidades de saúde. Então, a minha subida nessa tribuna é justamente para dizer isso, que hoje eu ouvi do nosso secretário de saúde que o município já está fazendo um novo credenciamento para que esses exames, eles saiam e atendam a nossa população de maneira breve. Mas penso que o tema da saúde é um tema muito importante, até porque a saúde, o SUS, ele é tripartite, né? É um sistema ainda aqui no nosso país, analisando o tempo, é um sistema novo, 35 anos de existência do SUS. Mas é justamente isso. O vereador ele tem que estar atento ao sofrimento da população em todas as esferas. E subo só para dizer isso aqui. O secretário David, hoje, lá no gabinete itinerante, falou que os credenciamentos vão sair e que será feito um novo credenciamento e já está em fase avançada na questão dos exames. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Artigo 99, a linha C. Atendido em plano, vereador. Requerimento número 585 de 2025, autor vereador Daniel Formentin. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: 1. Há estudos em andamento para a realização de asfaltamento na rua Paulina Feliciana Genuíno, no bairro Mina União. Existe previsão de inclusão dessa via em futuros programas de pavimentação, considerando que a rua Martinho Brunelli, nas proximidades, já receberá asfaltamento? Consta em planejamento a execução de obras de drenagem pluvial na referida rua, tendo em vista que a mesma sofre recorrentes alagamentos em períodos de chuva? Requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 586 de 2025, de autoria do vereador Juarez Jesus, envio de expediente à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a FASC, solicitando planilha atualizada, descrevendo os clubes de mães, dias, horários e locais de encontros semanais. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 424/2025, autoria Daniel Formentin. Reparos na pavimentação asfáltica da rua Idílio Antônio Ribeiro, especialmente no trecho da travessa com a rua Valentim Pisolo, bairro Colonial. Indicação número 425 de 2025, autoria vereador Marcos Machado. Construção de um trevo alemão no cruzamento das ruas Líbano José Gomes e Brígida Figueiredo, de frente à construção do residencial Ville de Toulouse, realizada pela Construfase, apenas referência no bairro São Sebastião. Requerimento número 587 de 2025, de autoria do vereador Marcos Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, que informe a esta casa se há projeto para restauração da pavimentação asfáltica na Travessa Aroeira, localizado no bairro Jardim das Painheiras. Se sim, qual o prazo, se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 426 de 2025, autoria do vereador Marcos Machado. Instalação de lombada na rua Porto Alegre, bairro Brasília. Indicação 427 de 2025, de autoria do vereador Marcos Machado. Notificação dos proprietários dos terrenos situados ao longo do bairro da rua Brígida Figueiredo, no bairro São Sebastião, a fim de que realizem a limpeza e a manutenção adequada de suas propriedades. Requerimento 588 de 2025, de autoria do vereador Marcos Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe. Existe projeto de revitalização da rua Brígida Figueiredo, em frente à casa número 199, ponto de referência, no bairro São Sebastião. Em caso afirmativo, qual o prazo previsto para o início da execução da obra? Em caso negativo, quais os motivos para a inexistência de planejamento quanto à realização para a revitalização da via? Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Marcos Machado. Presidente, eu subo de forma muito breve para enaltecer que o requerimento 588 de 2025, de nossa autoria, tem a participação também do nosso suplente de vereador, o Valmir Farias, que tem contribuído muito com o nosso MDB e com o nosso mandato nas questões relacionadas àquela região. A rua Brígida Figueiredo é uma rua relativamente nova, de lajota, que foi construída a partir do momento que aquele loteamento foi instalado, a partir de lei municipal, que obriga que os proprietários calcem as ruas do loteamento, só que o ônibus começou a passar naquela rua. O vereador Neri conhece muito bem. E aquilo está um caos, está um caos. Eu tenho vídeos aqui em dias de chuva, por exemplo, que a casa vereador Toninho das pessoas inunda completamente, por conta da questão da boca de lobo que não tem e por conta da situação precária que aquela rua se encontra. Por isso, a gente questiona o Executivo com esse requerimento de número 588 de 2025 para atender bem os moradores daquela região do bairro São Sebastião. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 428/2025, autor Marcos Soares Machado. Instalação de placa indicativa de pare no cruzamento das ruas José Serafim e Silva e Pedro Vitor Constantino, localizado no bairro São Sebastião. Indicação de número 429/2025, autor Ademir José Honorato. Instalação de placa denominativa na rua Lourdes Cadillac Macan, no bairro São Domingos. Indicação de número 430/2025, autor Ademir José Honorato. Instalação de placa denominativa na rua Jorge Selvino Macan, bairro São Domingos. Indicação de número 431/2025, autor Ademir José Honorato. Instalação da placa denominativa na rua Olívia Dal Ponte Benedetti, no bairro Quarta Linha. Indicação de número 432, autor Luiz
Carlos Custódio Fontana, instalação de placa denominativa da rua Octávio Fontana, do bairro São Simão. Requerimento de número 589/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta casa o seguinte: existe a possibilidade de encaminhar a esta casa um projeto semelhante à emenda da lei orgânica proposta no município de Içara, disponibilizando um percentual dos valores do IPTU a serem repassados aos hospitais São José anualmente? Documento da Câmara de Içara em anexo. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Fontana. Boa noite, presidente. Eu solicitei essa pergunta ao governo municipal em relação a essa emenda que poderia ser feita na lei orgânica para aumentarmos o que é repassado hoje do município para o Hospital São José. Eu faço parte da comissão de saúde, da comissão do Conselho de Saúde do Hospital São José, e lá a gente vê toda a demanda que o Hospital São José tem, que aumenta gradativamente, né? A gente sempre sabe que aumenta. Afinal de contas, é uma demanda, podemos dizer, infinita, né? Porque os problemas de saúde que a gente tem cada vez mais vão aumentando, e com a economia que a gente tem hoje, menos pessoas tendo plano de saúde, também aumenta as demandas, principalmente do SUS. E o Hospital São José, a gente sempre soube, né, que tem uma dívida que todos os hospitais possuem, porque o que é usado nos hospitais, o que é que a tabela SUS paga, nunca está em conformidade com o que temos na atualidade, né? Tem várias demandas, exames, cirurgias que são do SUS, que não tem um reajuste há mais de décadas. Então, por isso que os hospitais acabam tendo esses prejuízos, esses valores que eles precisam ter de aumento. E comparando com Içara, a gente sabe que Içara existe lá já uma emenda, que já é antiga, que eles repassam 50% do que é arrecadado no IPTU para o Hospital São Donato. Claro que a gente sabe que a demanda de Içara é muito diferente da demanda de Criciúma, não tem como de repassar 50% do IPTU de Criciúma, porém, nos últimos anos, Criciúma sempre repassou em torno de 80 mil, 100 mil, hoje em dia repassa 150 mil para o Hospital São José. Claro que é um valor importante, mas poderia ser um valor muito maior, mais expressivo, pela demanda que a gente tem, né? Hoje é repassado em torno de 500 mil por mês para as UPAs. As UPAs fazem um trabalho muito importante, porém o Hospital São José, como é emergência, como é um hospital, tem uma demanda muito maior. E com isso os gastos são muito maiores. Uma parte, vereador Toninho. Obrigado, vereador Luiz. Eu, quando presidente aqui desta casa, 2011, 2012, eu repassava 200 mil reais para o Hospital São José, para aquelas consultas, procedimentos seletivos, e passava direto. E de que maneira a contabilidade aí pode explicar como é que foi feito naquele momento. Mas nós repassava 200 mil reais mês ao Hospital São José. Isso, na última reunião do Conselho, por sinal, foi falado sobre isso, de como a Câmara Municipal repassava essas verbas para o Hospital São José. Eles tinham feito essa solicitação que realmente, se a gente pudesse refazer novamente esse repasse, que realmente, né, como a Câmara pode contribuir muito com o Hospital São José. Claro que a gente sabe que o Hospital São José ele não atende só Criciúma, ele atende toda a região sul, não só a região sul, como também atende muitas vezes o pessoal da Serra e até de outros estados. Então, com certeza, se a gente conseguisse dar um aporte maior, nós solucionaríamos muitos problemas que chegam no Hospital São José. O Hospital São José, além do pronto-socorro, ele faz muitas cirurgias, muitos exames de alta complexidade, e com certeza, vereador Toninho, se nós pudéssemos tanto a Prefeitura dar um repasse maior do IPTU e também a Câmara de Criciúma, se nós pudéssemos repassar, com certeza isso daí ajudaria muito a resolver muitos problemas. Eu recebo semanalmente pessoas falando: Baco, tem como conseguir que eu seja atendido no Hospital São José? Não é que as pessoas não querem ser atendidas nos outros hospitais da região, é porque, querendo ou não, é uma comparação até às vezes injusta. Os outros municípios têm hospitais pequenos que é para uma demanda específica. E o Hospital São José, como é um dos maiores hospitais do estado, ele acaba tendo uma demanda e consegue resolver problemas que dificilmente hospitais menores vão conseguir. E a gente sabe também da qualidade do Hospital São José. Então, por isso que as pessoas às vezes, meu pai está internado no hospital tal de tal cidade, tem como transferir para o Hospital São José? Não, é difícil. Os leitos do Hospital São José praticamente já estão sempre lotados. O pronto-socorro, para quem já foi no Hospital São José, sabe o quanto o pronto-socorro lá é cheio, é lotado. E também o Hospital São José tem um limite de crescimento. A gente sabe que ele está crescendo, acabou de inaugurar o Madre Teresa.
Mas, né, também o Hospital São José tem a sua contrapartida, que também tem um plano de saúde, a parte privada, então o SUS não consegue ampliar tanto assim, de forma exponencial. Então, quem sabe a gente qualificando o que já tem, ajudaria muito a população de Criciúma e toda a região, claro, e isso com certeza seria importante para todos os cidadãos criciumenses. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 433/2025, autor Neri Xavier. Reparo na pavimentação asfáltica da rua Emílio Mesari, bairro São Defende. Indicação de número 434/2025, autor Neri Xavier. Pintura da faixa de pedestre da rua Lucas Peruque, bairro São Defende, em sentido ao bairro Jardim Montevidéu. Requerimento de número 590/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se consta no planejamento do município realizar a pavimentação do trecho ainda não pavimentado da rua Líbano José Gomes, bairro Progresso, em especial ao trecho que liga o condomínio residencial Santa Luzia à Avenida Universitária. Ainda questiona-se a previsão para a manutenção da iluminação pública da referida rua. Caso conste no planejamento, é possível estimar uma data para início das obras de pavimentação, assim como a data da manutenção da iluminação pública, caso conste a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de números 591/2025, autora Gorete Correia Baroli. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe. Existe projeto para a revitalização da ponte localizada na rua Imbituba, bairro Brasília? A referida ponte está sem as laterais, trazendo perigo à população que trafega pelo local. Em caso afirmativo, qual o prazo previsto para início da execução da obra? Em caso negativo, quais os motivos para a inexistência do planejamento da ponte? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 592, autora Gorete Correia Baroli. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe. Existe projeto de revitalização da ponte localizada na rua Ariosvaldo Machado, bairro Vila Rica, próximo à Casa 75? A referida ponte oferece risco à população que trafega pelo local. Em caso afirmativo, qual o prazo para início da execução da obra? Em caso negativo, quais os motivos para inexistência de planejamento quanto à revitalização da ponte? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE 68/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo do município a firmar convênio de gestão compartilhada com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar, com intervigência da Secretaria da Fazenda Municipal. Objetivo, a cooperação e esforço da prevenção da ordem pública do município de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões permanentes de obras, fiscalização, saúde e educação opinaram pela aprovação. E o projeto foi incluso nesta ordem do dia, conforme deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Com a palavra o vereador Daniel Formentin. Não, é o PE 068.
que trata do encaminhamento do município, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio de gestão compartilhada com o Estado de Santa Catarina através da Polícia Militar. Senhor presidente, desculpa, atrapalhada, mas acontece, né? Segunda-feira, esse vereador não está muito legal. Senhor presidente, subo de maneira breve para dizer, senhor presidente, que o governo do município ele tem dado show na segurança pública. É mais uma parceria que o nosso governo ele firma com a Polícia Militar. A Polícia Militar, a polícia ostensiva. E é importante, senhor presidente, porque os tempos que a gente vive no nosso país é tempos que exigem medidas drásticas. A violência ela tem tomado conta das ruas, não aqui na cidade de Criciúma, porque a gente não deixa a vagabundagem se criar. Mas há um advento das organizações das criminosas que têm se arrastado, né, e crescido em todo o Estado nacional. E o crime organizado, senhor presidente, ele não se combate com flores. Ele se combate com a energia do Estado de dar a resposta à população e com os meios necessários para que a polícia ela possa agir. E depois, senhor presidente, o tema da violência é um tema complexo, que também envolve a questão social, da chegada do Estado com a dignidade e com os direitos sociais que a nossa Constituição, assim, ela declara. Mas, de imediato, senhor presidente, o criminoso, principalmente o de organização criminosa, muitas vezes se combate na bala, numa maneira energia, porque a população ela tem sede e ela não pode esperar. Então, esse convênio é mais um dos convênios que vai reforçar o nosso efetivo da Polícia Militar aqui da cidade de Criciúma. E eu não tenho dúvida, senhor presidente, que em breve, com o cercamento digital, a cidade de Criciúma será a cidade mais segura do Brasil. Até porque os nossos indicadores eles já são exemplos em todo o Estado nacional. Então, eu apoio esse projeto, eu fui relator, e a gente precisa equipar a Polícia Militar. De primeiro momento, fazer essa resposta. E depois, trabalhar nas áreas de vulnerabilidade social, assim como a gente já tem feito junto com a secretária Dudy Sono, que tem dado um show de humanização. Mas o que precisa também é um pouco de energia. É dizer não ao crime, dizer não à vagabundagem. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Daniel, vereador Daniel. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. É a única discussão e votação, projeto de lei de resolução, número PR 010/25, de autoria da mesa diretora, que regulamenta o auxílio previsto pelo artigo 3º da Lei 8.733 de 20 de maio de 2025, nos moldes da resolução do TC 0194/2022 do TCE Santa Catarina. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi incluso na ordem do dia desta sessão, conforme deliberação em plenário. Foram apresentadas 2 emendas em plenário. Recebemos nos termos dos artigos 180 do Regimento Interno. Em discussão, a emenda 001. Não havendo discussão, em votação, a emenda 001. Votação liberada.
Vereador Neto. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. A emenda 1, aliás, em discussão, emenda 002. Havendo quem queira discutir, em votação, emenda 02. Votação liberada. Votação encerrada. Emenda 02 foi aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 26 de agosto de 2025, terça-feira, ser realizado em caráter itinerante no bairro Morro Estevão, às 19 horas. Uma boa noite a todos, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.